polêmico este assunto. Meu nome é Larissa Sandi, esse é o Medicinarte e hoje vamos falar sobre um tema muito importante, porque muitas patologias cursam com distúrbio do sódio. No meu bloco de internato em emergência, vários pacientes tiveram hiponatremia ou hipernatremia, sendo assim, é muito importante você saber, tá certo? Então vamos lá. O sódio, ele é um íon extracelular responsável pela osmolaridade do meio. Quando ele está acima de 145 miliequivalentes por litro, chamamos de hipernatremia, já que está acima do valor normal, e abaixo de 135 miliequivalentes por litro é uma hiponatremia, estando este abaixo do que seria o normal. Vamos falar agora sobre a hipernatremia. Quando o paciente está com a hipernatremia, sempre vai ser devido a uma solução hipertônica, ou seja, esse meio extracelular dele está com excesso de sódio e, assim, hipertônica. Sendo que o sódio ele tem uma relação muito próxima com a água. Muitos professores falam que um distúrbio do sódio é um distúrbio de água. Se tem muito sódio, em compensação, tem pouca água. Isso normalmente ocorre quando um paciente ele tem uma sensação de sede prejudicada ou então ele tem a sensação de sede, mas não tem o acesso tão fácil à água. Por exemplo, pacientes idosos, lactentes, algum tipo de deficiência mental, pacientes que estão entubados ou paralisados que não podem ir lá facilmente e pegar a água para que seja compensado essa sua sede. Então, vamos ter um aumento do sódio no plasma, e esse sódio no plasma, como ele vai aumentar a osmolaridade do plasma, ele vai puxar a água que está dentro da célula para o extracelular, já que a água ela vai acompanhar a concentração do sódio devido a uma forma de equilibrar. Então, vai do menos osmolar para o mais osmolar essa água. Sendo assim, você vai haver um meio extracelular mais túrgido em comparação ao intracelular. Então, essa desidratação, ela não vai ser tão evidente no caso do paciente, porque ele não vai estar hipovolêmico, já que a água realmente está no extracelular. Vai ser um meio hipertônico, sim, e para que o cérebro não desidrate, já que as células dentro do cérebro vão estar perdendo água, o cérebro vai tentar compensar a partir da produção de osmóis idiogênicos, que são partículas osmoticamente ativas que serão produzidas por esse cérebro. A partir de então, vai manter a água dentro do cérebro para que ela não saia para o extracelular que está mais hipertônico. Dentro da hipernatremia, podemos ter três tipos: a hipovolêmica, euvolêmica e a hipervolêmica. A hipovolêmica está com esse asterisco justamente porque é a principal causa de hipernatremia, a causa mais comum. Temos como causa pacientes que usam muito diuréticos e assim acaba depletando a sua quantidade de água, eliminando muito, por exemplo, a furosemida. Diabéticos, que também tem um aumento da quantidade de diurese, faz muito xixi, perde muita água. Vômito, diarreia, poliúria devido a necrose tubular aguda pode causar. Causas com perdas cutâneas de água. Então, tudo que vai gerar perda de água e mantendo o sódio dentro do extracelular vai ser uma das causas de hipernatremia hipovolêmica. Pode ser também, como a gente falou, que é muito comum, paciente em coma, que está incapaz de se comunicar, que está incapaz de pegar água, ou que não sente sede por algum distúrbio do sistema nervoso central, e a própria desidratação. Nas causas euvolêmicas, nós temos a principal causa, o diabetes insípidos, onde a perda de água livre ocorre pelo rim justamente por uma resistência tubular ao hormônio ADH. O paciente vai ter como quadro clínico uma poliúria e uma polidipsia, mas não é tão comum. Na causa hipovolêmica, nós temos
iatrogenias causadas pela própria equipe de saúde, algum erro possível, o hiperaldosteronismo primário, síndrome de Cushing e o uso exacerbado de bicarbonato. No quadro clínico desse paciente, o turgor da pele, quando você pega e avalia o retorno dessa pele, se chama turgor, vai estar pouco alterado, justamente porque teremos mais água no extracelular do que é realmente esse quadro de desidratação. O choque também vai ser tardio. O paciente ele pode cursar com a hipertonia ou hiperreflexia, vai apresentar sede intensa e o principal quadro que você tem que desconfiar é quando um paciente cursa com confusão mental, já que o distúrbio do sódio vai afetar de forma direta o cérebro e o sistema nervoso central. Além disso, caso o paciente evolua e não seja tratado, ele vai evoluir com coma e também uma apneia. Então, como fazer esse diagnóstico? Você pode avaliar pela osmolaridade sérica, no qual a osmolaridade efetiva é feita a partir dessa conta. Osmolaridade vai ser igual a 2 vezes o sódio, que você vai solicitar, né, a dosagem do sódio desse paciente, mais glicose sobre 18. Se essa osmolaridade estiver elevada, é um sinal de hipernatremia hipertônica. Além disso, pode avaliar também a concentração urinária do sódio e a osmolaridade urinária. Outro cálculo que é importante fazer é o déficit de água corporal desse paciente. Já que o distúrbio do sódio é um distúrbio da água e está com excesso de sódio, normalmente esse paciente está hipovolêmico e você precisa saber quanto de água que esse paciente precisa. Então, o déficit de água vai ser igual ao sódio menos 140 vezes a água corporal total, tudo isso sobre 140. Temos que a água corporal total de cada paciente é uma conta que você avalia a partir do peso vezes a porcentagem de água. E a depender de quem é o seu paciente, tem uma porcentagem específica. Por exemplo, uma criança ou um homem jovem tem 60% de água corporal. Sendo assim, você faz o cálculo peso vezes 0,6 e aí você acha a água corporal que vai nessa fórmula. Um paciente idoso ou uma mulher jovem, você multiplica por 0,5 e uma mulher idosa 0,45. Isso aqui foi retirado daquele livro de emergência Rosen, mas na prática alguns podem fazer tudo como um padrão de 0,5, tá certo? No tratamento, vai ser muito importante, de início, a correção do choque, da hipoperfusão ou da hipovolemia desse paciente, caso esteja presente. Não é toda a hipernatremia que o paciente vai estar chocado, mas caso esteja, é a primeira coisa que você deve consertar. A partir de então, você trata as causas subjacentes que pode estar gerando essa hipernatremia, e lembrando que deve ser com uma redução cuidadosa dessa concentração de sódio. Essa correção através da correção do déficit de água corporal. Então, aqui tem um esqueminha que vocês podem baixar na descrição, o mapa do distúrbio do sódio, no qual, caso o paciente tenha uma instabilidade hemodinâmica, nós vamos dar NaCl a 0,9%, justamente porque essa é uma solução que vai se manter no intravascular do paciente e assim você vai gerar uma volemia para retirar esse paciente do choque. A partir de então, quando o paciente sair do choque, tiver sem estabilidade hemodinâmica, você inicia o sódio a 0,45%. E esse sódio aqui já vai ser para consertar a hipernatremia desse paciente. Sempre que isso aqui eu tô falando de um paciente mais emergente, em casos de urgência, um paciente que não pode ter acesso por via oral, você faz um acesso venoso. Caso o paciente ele esteja melhor e possa ingerir líquido, sempre vai ser preferível a ingestão de água livre. E aí você pode calcular por essa mesma fórmula, né, o déficit de água corporal, e aí você faz a água livre necessária para esse paciente. E pode dar água livre via sonda ou via oral diretamente.
Então, aqui nós temos uma atenção aluno, porque é polêmico este assunto. O sódio, no Rosen, diz, e no Medicina de Emergência da USP, temos que pode variar de 0,5 miliequivalentes litro por hora nas primeiras 24 horas, tendo um máximo de 10 a 12 miliequivalentes. No entanto, perceberam-se que mesmo variando o máximo, de 10 miliequivalentes nessas primeiras 24 horas, alguns pacientes desenvolveriam complicações. Sendo assim, muitos na prática, e também o UpToDate já traz referências que eu vou deixar na descrição, de que é mais seguro que você varie no máximo 8 miliequivalentes. Para você poder variar esse sódio, é importante também saber a concentração de sódio de cada solução que você vai administrar para o seu paciente. Por exemplo, o sódio 0,9% são 154 miliequivalentes nesse litro, 0,45, 77 miliequivalentes e os 3%, 513. Além disso, tem outros também. Agora,